Turma, Dr. Leonardo Clement aqui e batemos o martelo. O treinamento, suporte ao trauma no atendimento pré-hospitalar 100% online, ele vai acontecer. Há algumas semanas atrás eu lancei essa ideia aqui no canal do YouTube, falando sobre a possibilidade de criar talvez o maior programa de capacitação ao paciente vítima de trauma no APH que já teve no Brasil ou até mesmo no mundo. Eu desconheço outro programa com a mesma proposta. A proposta consiste em fazer um treinamento para o atendimento ao paciente vítima de trauma no APH, baseado nas evidências científicas mais atuais e constantemente atualizado em tempo real na medida que as evidências vão surgindo e principalmente o mais importante, adaptado à realidade brasileira. Mesmo que você seja um profissional que ainda está começando a carreira, um estudante, um profissional de suporte básico de vida, você pode e deve fazer esse treinamento para já começar se atualizando, já começar estudando os conteúdos mais atuais e adaptados à nossa realidade. Esse treinamento ele também vai ser para os profissionais de suporte avançado de vida, suporte intermediário, enfermeiros, médicos, pessoas que já têm uma prática, já têm experiência, mas que querem os conteúdos organizados de forma atualizada e adaptada para a nossa realidade. Hoje em dia, uma grande dificuldade que eu tenho, por exemplo, quando eu vou estudar algum assunto de urgência e emergência, inclusive de trauma, é saber por onde estudar aquele assunto. Qual é a fonte mais confiável? Qual é o artigo mais confiável que trata de determinado tema? Ou aonde procurar e em qual tipo de evidência acreditar? Porque às vezes nós temos na literatura evidências que são um pouco divergentes. E aí agora recentemente lançaram o PHTLS nona edição, esse livro aqui, em inglês, né, com várias atualizações e que para sair uma tradução em português você tem que esperar praticamente um ano. Então você tem que ficar, entre aspas, com um ano de atraso em relação ao americano, por exemplo, para poder se capacitar. Então, diante disso, eu tive a ideia, não, eu vou produzir um treinamento online que eu possa fazer esse treinamento em português, onde eu possa pegar as evidências, não só no momento que traduz um livro como esse, que leva anos, mas sim no momento que publica um artigo significativo, que é para mudar pensamento, que é para mudar conduta, e que a gente já possa incorporar essa melhor prática e colocar no nosso dia a dia. E aí eu tive a ideia de gravar um treinamento online baseado nessas evidências mais atuais e para isso eu chamei um colega, um parceiro, um profissional que eu admiro, que eu enxergo como profissional no Brasil que mais se atualiza e que mais estuda trauma especificamente e eu convidei ele para participar comigo desse projeto, que é o enfermeiro Wesley Pinto, ele que é mestre em ensino em saúde, que é bombeiro militar, um cara que tem muita prática de atendimento ao trauma, mas que também estuda muito, então ele tem muito lado acadêmico, lado científico para fazer práticas atuais e baseadas em evidência. Eu falei, olha, a pessoa perfeita para a gente juntar as forças e criar esse treinamento. No início eu até propus para Wesley fazer uma coisa tipo protocolos do PHTLS atualizados, traduzido para o português. E aí o Wesley me sugeriu que a gente fizesse não só os protocolos do PH, e sim que a gente pegasse protocolos do PHTLS, mais protocolos do ITLS, mais protocolo norueguês de mobilização, mais protocolo alemão, mais ITLS militar, mais atendimento ao trauma paciente pediátrico, e pegasse tudo que tem de evidências científicas internacionais, que a gente pegasse o que tem de melhor de cada um deles, adaptasse à realidade brasileira e fizesse um treinamento nosso. E esse treinamento vai se chamar Suporte ao Trauma no APH, um treinamento 100% online. Esse vai ser um conteúdo totalmente inédito, pioneiro no Brasil, ainda não existe um outro programa. Eu gostaria de ter acesso a esse programa para que eu pudesse estudar. Como não existe esse programa, então eu falei, olha, já que não existe, eu vou criar e eu vou ser tanto aluno quanto instrutor, facilitador desse programa, no qual com certeza nós vamos agregar vários profissionais de diferentes áreas para estar trazendo conteúdos atualizados para a gente. A ideia principal, a missão que tem por trás desse projeto é que a gente consiga colocar os profissionais de APH do Brasil no mesmo nível que os melhores profissionais de APH de qualquer lugar do mundo, sem que a gente precise necessariamente estar 1 ano, 2 anos atrasados esperando
esperando esses protocolos saírem traduzidos para o português ou um novo livro-texto sair atualizado, porque a gente sabe que isso leva tempo e com o online a gente consegue uma atualização muito mais no timing perfeito, que saiu lá fora, a gente já está aqui praticamente de forma simultânea traduzindo e atualizando os nossos conteúdos. O interessante é que a primeira vez que eu fiz o PHTLS, eu me encantei completamente por esse curso, porque o PHTLS é um curso muito prático, no qual quando você praticamente está começando e você faz esse curso, você sai depois de 2 dias completamente transformado, com um outro tipo de segurança em atender um paciente vítima de trauma. Realmente os americanos, eles têm um mérito muito grande de ter desenvolvido essa metodologia e eu sou muito grato pela oportunidade que nós temos de ter esses treinamentos aqui, como o PHTLS, como o ATLS e tantos outros. Agora, percebe-se no momento que você vai fazer um curso como esse, apesar de eu recomendar que você faça, de achar muito interessante, de eu já ter feito mais de uma vez, existe um problema que esse curso ele foi criado para uma realidade americana, para paramédicos. O aluno do PHTLS originalmente, ele é um paramédico, que é uma profissão que não existe no Brasil. No Brasil, quando você vai fazer um PHTLS, você vai ter ali no Atoma o condutor de veículo de emergência, o condutor socorrista, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, o socorrista, o resgatista, o bombeiro, enfim. E aí fica aquela coisa meio de que mal definida de qual é o papel de cada um, porque a nossa realidade aqui, ela é única, é uma realidade brasileira, onde nós temos unidades básicas, onde nós temos unidades avançadas, unidades de resgate, e aí nós temos que começar a entender qual é o papel de cada um, aonde começa o papel do profissional de suporte básico, aonde termina, onde começa o profissional de suporte avançado, onde termina, que tipo de atendimento é mais indicado ser realizado por um profissional A, por um profissional B. Então a nossa ideia é justamente começar essa discussão e trazer isso tentando entender esse nosso sistema, que é um sistema relativamente recente de atendimento pré-hospitalar no Brasil, algo que está ainda em construção e que a gente possa começar a criar os nossos próprios protocolos e recomendações adaptadas exatamente para essa realidade que está em construção. Então essa é a grande proposta. Quando a gente vê, por exemplo, um ATLS, que é um curso excelente nos Estados Unidos, o ATLS é um curso somente voltado para médicos e ele faz esse curso com foco no atendimento no intra-hospitalar, na porta de emergência. Isso porque o médico nos Estados Unidos, ele não está na rua, ele não está no APH. Então não haveria por que ele criar um ATLS para o médico que está na rua. Agora, no Brasil, onde o médico vai para a rua, será que tem algum conteúdo, algum conceito do ATLS que não é abordado pelo APH-TLS, já que ele é feito para paramédico, mas que faça sentido o médico levar para a rua? Por exemplo, uma situação de um pneumotórax hipertensivo gravíssimo, onde você está no interior, a 2 horas de uma unidade de referência de um centro terciário ali, de uma emergência, e esse paciente você fez uma drenagem ali, uma descompressão torácica, ele deu uma melhorada, mas aquele paciente que está rebaixado, você vai precisar entubar, e aí, faz o quê? Mantém só essa descompressão ou de repente fazer uma drenagem de tórax seria algo interessante numa situação como essa, sendo que existe um médico ali na cena que pode estar capacitado para fazer esse procedimento. Então esse tipo de discussão, ele cabe só aqui no Brasil, não cabe lá fora porque o profissional lá fora de repente não é o médico que está ali. Então tem coisas que a gente está pensando, que a gente está estudando, que a gente está começando a compreender, o APH brasileiro está amadurecendo e esse treinamento que nós estamos desenvolvendo, a proposta dele é justamente que ele possa estar no topo dessa discussão atual e adaptada para a nossa realidade. Então quando nós lançamos essa ideia, onde nós não tínhamos ainda certeza que nós iríamos encarar esse desafio, até porque é um desafio muito grande, que vai requerer muito esforço, muita dedicação, estudo, gravações de aulas práticas, de aulas teóricas. Antes de saber se valeria a pena a gente entrar nessa, eu fiz meio que uma pesquisa através do YouTube e eu tive aqui, se eu não me engano, mais de 400, quase 500 pessoas que fizeram um cadastro de reserva, de listas de interessados, mostrando o apoio, dizendo que estaria juntos, e realmente esse é o apoio, esse era o feedback que a gente precisava para se motivar e ter a coragem de encarar esse desafio. E já que eu postei aquilo esperando uma resposta positiva ou negativa, já que essa resposta veio positiva, não tem outra opção do que a gente realmente encarar, e nós decidimos fazer isso junto com o Wesley. Nós vamos produzir esse treinamento na maior qualidade possível. E eu venho aqui fazer agora o anúncio oficial que a nossa primeira turma vai começar oficialmente agora no mês de março de 2019, e nós estamos fazendo aqui um pré-lançamento para que você já possa se inscrever, que você já possa fazer parte, entrar de forma antecipada. Já tem alguns conteúdos disponíveis em nossa plataforma para que você possa começar a estudar, mas os conteúdos do curso mesmo propriamente dito, oficialmente, serão disponibilizados a partir do mês de março. Então nós estamos oferecendo aqui uma oportunidade como se fosse de você comprar um imóvel na planta.
antes dele ser verdadeiramente construído. E com isso você vai ajudar, você vai patrocinar o início desse projeto, o início da construção desse projeto e assim como o imóvel na planta, esse treinamento que você pode estar fazendo parte agora de forma antecipada, ele vai ser oferecido por uma condição obviamente diferenciada, muito especial. Eu vou gravar aqui um outro vídeo, vou deixar aqui o link na descrição, caso você esteja realmente interessado em saber quais vão ser os conteúdos do curso, como vai acontecer esse treinamento, vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo para você poder acessar e saber direitinho todas as informações dos módulos, dos conteúdos, como você pode fazer parte desse treinamento, quanto vai custar e todas essas demais informações e para que você possa efetuar também a sua matrícula e fazer parte desse projeto. Está aqui na descrição, caso você tenha interesse, clica aqui e vai lá conferir todas as informações do suporte ao trauma no APH. Forte abraço e te vejo no próximo vídeo.